Essencial, magazine de informação geral. E aos sábados, às 8 às 10, vamos radiografar melodicamente o continente berço da humanidade. Origens, a música africana em espaço na Rádio Essencial. Ouça os melhores conteúdos no seu rádio. Para animar a audiência nas horas mortas, a Rádio Essencial oferece muita música sem interrupções no programa Playlist Essencial 96.1 FM. Rádio Essencial, uma rádio de palavra. O resumo da semana no programa Dias Andados com Ana Genário. Que a situação do país está a cair ladeira abaixo em todos os aspectos não é novidade para ninguém. Com o agravar das condições humanitárias e mais pessoas a passar fome, com o propalado combate à corrupção que arrasou com várias empresas e milhares de pessoas a irem para o olho da rua e, como consequência, a ficarem sem o meio de subsistência. A crise política e institucional persiste, com o nome de vários responsáveis ensaboado e enxaguado na lama, mas ainda assim não há moral, honra nem sensatez que os faça largar o osso. Enquanto isso e muito mais acontece bem debaixo dos nossos narizes, algumas figuras do país insistem em recorrer à conversa da guerra que terminou há mais de 2 décadas como justificação para os desafios atuais. Essa persistência em justificar os problemas atuais com os eventos passados nada mais é que a falta de vontade em abordar as questões fundamentais em que afetam o povo angolano. Esta semana, os fantasmas da guerra voltaram através do general Higino Carneiro para justificar os problemas sociais que o país enfrenta. São vários os exemplos de países que estiveram em guerra e conseguiram reerguer-se relativamente rápido. O exemplo clássico é o Japão, que após a Segunda Guerra Mundial, com a ajuda da comunidade internacional, reconstruiu a sua economia e tornou-se uma potência global em algumas décadas. Outro exemplo é a Alemanha, que levou cerca de 2 décadas para se reerguer completamente. A Alemanha Ocidental, em particular, implementou reformas econômicas, investiu em indústria-chave e promoveu a cooperação internacional para reconstruir a economia. A recuperação econômica alemã, conhecida como milagre econômico, foi consolidada ao longo das décadas de 1950 e 1960, resultando num crescimento econômico impressionante e na reconstrução do país. A Coreia do Sul é outro exemplo de um país que passou por uma guerra devastadora e conseguiu reerguer-se num período relativamente curto de tempo. Através de investimentos em educação, tecnologia e indústria, a Coreia do Sul transformou-se numa economia avançada em poucas décadas. Esses exemplos mostram que, com vontade, determinação, investimento e cooperação internacional, países podem recuperar-se de situações de guerra e reconstruir as economias e sociedades em períodos relativamente curtos. Além destes aspectos, é preciso haver comprometimento, gente capaz, com pujança, com sentido de Estado, abnegada, despretensiosa, que tenha o dom de servir e não a mania de ser servido. É o que temos? Parece que não. O também conhecido como bulldozer foi mais longe, a afirmar que a falta de luz, escolas, hospitais e vias de comunicação se deve à escassez de recursos financeiros. Aqueles mesmos recursos que foram por muitos assambarcados, levados para fortalecer a economia de outros países. Os mesmos recursos que hoje são usados para viagens sem mínimo proveito, para satisfazer as vontades de uns poucos, para regalias de um grupinho, para a compra de mentalidades e outras futilidades. Enquanto isso, a população continua a sofrer as consequências desta crise prolongada. Nos dias que andaram, o presidente do MPLA decidiu usar da reunião do Comitê Central
para anunciar que o Presidente da República autorizou o suplemento nos salários dos funcionários da função pública, porque, afinal, os seus camaradas têm de ser os primeiros a saber da sua benevolência, antes mesmo da publicação do decreto. João Lourenço contorna assim a exigência dos sindicatos de aumento do salário mínimo nacional para 100 mil kwanzas e decide desembolsar 30 militos aos trabalhadores. Portanto, quem ganhava 30 mil passa a ganhar 60 e com metade do salário, pelo menos, já pode comprar um saco de arroz. A outra metade, só Deus sabe. Que o digam DJ Lolo e Anica. Geral da República reconheceu falhas no caso 500 milhões mas não deu o corpo às balas. Empurrou toda a responsabilidade ao Tribunal Supremo para não variar. Abel Vucu, com o imortal sonho de ser presidente da República de Angola, terá encontrado uma forma de contornar os constantes chumbos do Tribunal Constitucional e decidiu que vai criar um outro partido. E ficamos a saber que João Lourenço foi à China receber um puxão de orelhas do Xi Jinping pela forma como tratou José Eduardo dos Santos nos seus últimos dias de vida e pela viragem de 180 graus para os Estados Unidos. Alguns destes temas passam a ser analisados por Evaristo Mulaza. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise, todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Mulaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa noite, Evaristo Mulaza. Bem-vindo ao Dias Andados. Boa tarde, boa noite, Ana. Muito obrigado. Exato. Começamos com o caso 500 milhões. A PGR sacudiu a água do capote, mas também tem culpa no cartório, no que o processo diz respeito, certo? Bem, as tuas palavras fazem-me crer que estás a fazer uma leitura textual de um artigo que foi publicado pelo Valor Económico e esta culpa do cartório é uma expressão, da verdade, atribuída a um menos que foi feita por um advogado. Mas, de qualquer forma, o que nós ouvimos do Procurador-Geral da República, no fundo, não surpreende de alguma maneira, porque nós estamos perante uma fase deste processo em que, aparentemente, após a decisão do Tribunal Constitucional, todas as pessoas, de alguma maneira, ou as instituições que estiverem envolvidas no processo, de alguma maneira pretendem tirar o corpo fora, não é? Porque se nós pensarmos que os elementos que estão identificados pelo Tribunal Constitucional
como tendo sido violados, os princípios constitucionais que foram violados. A verdade é que esses princípios, à luz daquilo que diz a interpretação que se pode fazer do acórdão, estes princípios começaram a ser violados pelo Ministério Público. Tá? Porque foi exatamente a partir da fase de instrução em que, por exemplo, aos réus foi negada a possibilidade de juntarem determinadas figuras-chave para o esclarecimento, por exemplo, do processo. Portanto, há aí alguns princípios constitucionais que tinham de ser observados a partir da fase de instrução processual ou instrução preparatória e que não foram observados. Portanto, não faz muito sentido, não é minimamente, quer dizer, até aceitável, obviamente, num contexto de urbanidade, que a Procuradoria-Geral da República, que até tem competências constitucionais de fiscalização da legalidade, portanto, a Procuradoria é o órgão que tem competências para fiscalizar a aplicação da legalidade. E por isso é que, ao contrário da imagem que tem, grosso modo, sobre o papel do Ministério Público ou da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público não deve sempre acusar, porque também tem esta responsabilidade de olhar para os factos, avaliá-los à luz da legislação aplicável e decidir, quando não encontra fundamentos claros e sustentados, decidir por arquivamento de processo. Portanto, a Procuradoria não existe só para acusar as pessoas. Na fase de instrução, a Procuradoria tem a possibilidade de arquivar processos quando conclui que não existem elementos suficientes para encaminhar os processos para o Tribunal. E estas circunstâncias verificaram-se na fase de instrução deste processo. Porque foi a partir daí, aliás, repara que, por exemplo, a famosa carta de José Eduardo dos Santos acabou por ser admitida apenas na fase de julgamento, embora não tivesse sido valorizada como matéria de prova. Mas acabou por ser considerada, ou aceita, pelo menos, os juízes acabaram por aceitar o pedido de defesa, que José Eduardo dos Santos escrevesse, ou pelo menos que proferisse declarações. O tribunal aceitou, entretanto não considerou como matéria, como disse há bocado, válida em termos de prova, mas este problema já tinha começado a nível da instrução preparatória. Portanto, não faz sentido que o fiscal da legalidade, que também não observou princípios constitucionais neste processo, diga simplesmente que atire a responsabilidade exclusivamente ao Tribunal Supremo. Portanto, é neste sentido que o advogado que é referido na peça de valor económico interpreta os factos, e é à luz também da legislação e do direito e da legislação angolana que os factos devem ser interpretados exatamente nesses termos. Portanto, o fiscal da lei tinha a responsabilidade também, na sua fase, de gerir o processo no respeito estritamente à lei, observando estritamente a lei. Isso não ocorreu. Não ocorreu, e quando o processo chegou ao tribunal, pior ainda, porque o tribunal, é verdade que, em parte, a Procuradoria pode dizer, bem, nós temos a responsabilidade de investigar, mas existe um tribunal que tem a responsabilidade de aferir entre as partes quem tem razão, não é? Portanto, a Procuradoria até pode dizer isso. Se o tribunal calcionou a nossa perspectiva, a nossa narrativa, então a responsabilidade deve ser atribuída a este tribunal que tinha competências para dizer que a Procuradoria não tinha razão. Porque é só neste sentido que se pode compreender, digamos, a declaração que Hélder Bita Gross faz a propósito desse processo específico. Fora desse contexto, as declarações dele não são compreensíveis, porque, repito, a Procuradoria tem competências constitucionais para fiscalizar a legalidade e tem a obrigação de perceber quando é que um processo reúne condições para ser submetido a juízo, ou seja, a um tribunal, ou quando não reúne condições, deve a própria Procuradoria-Geral da República optar pelo arquivamento do processo.
Esta opinião que acabou de passar aqui cai ou recai também na opinião do advogado, não é, ouvido pelo Valor Económico, que diz que se os réus quiserem, não é, podem fazer uma queixa-crime contra o Ministério Podem Público. tentar processos contra o Estado. Sim, sim, aqui há várias interpretações diversas sobre esta matéria. Há quem pense que sim, uma parte, penso, daquilo que eu já ouvi em termos das pessoas que andam pelo direito, a maior parte diz que sim, uma vez que as pessoas devem ser consideradas como tendo sido levadas pelo Estado, até pelo facto de terem ficado privados de liberdade, ou privadas, no caso das pessoas, de liberdade, por pelo menos 6 anos, porque não nos esqueçamos que este processo vem desde 2018, março de 2018, em termos muito mais específicos, que foi a altura em que a instrução, em que a fase da instrução começou, não é? E desde então que estas pessoas têm estado privadas, portanto, de vários direitos, e nesse sentido há quem entenda que, de facto, tendo até o próprio Estado começado a assumir a responsabilidade que falhou no processo, há quem entenda que, efetivamente, estas pessoas têm o direito de eventualmente lançarem ações contra o Estado, de modo a que venham a ser indemnizadas. Mas eu penso que isso não é, pelo menos se nós quisermos olhar para a questão da perspectiva do sistema, não me parece que essa para já seja a questão mais importante. A questão mais importante que deve ser objeto, eu não sei se faz sentido dizer o que vou dizer no quadro do contexto em que nós vivemos, mas numa situação normal, aquilo que deveria ser objeto de uma profunda reflexão é que tipo de justiça efetivamente é que nós temos, que tipo de instituições efetivamente é que João Lourenço decidiu criar após ter prometido reformar um Estado e oferecer-nos um Estado mais democrático. Portanto, numa situação normal, e se permite-se aqui, há uma situação curiosa que está a acontecer agora em Portugal, está relacionada com o processo, o inquérito que foi movido contra o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro António Costa, não é? Há uma pressão muito grande agora aqui em Portugal para que a Procuradora-Geral da República se demita, porque efetivamente o Tribunal da Relação de Lisboa concluiu que não há qualquer indício de prática de crime, não é? Pelo menos dos réus que foram arrolados das pessoas, dos arguidos que estão envolvidos nesse processo, e o Tribunal da Relação já se pronunciou dizendo que não há qualquer indício de crime. Repara que estamos perante uma situação em que o Tribunal tem uma opinião completamente diferente, estamos a falar já logo da primeira instância, tá? Completamente diferente da opinião do Ministério Público, até diz que só não usa esses termos, por questão obviamente também de decência, não é? Mas praticamente diz que aquilo que o Ministério Público fez foi uma soma de delírios, não é? De especulações, não é? E aquilo que se diz aqui, eu ainda hoje estava a ouvir as declarações do Presidente do Supremo Tribunal de Portugal para dizer que, de facto, a justiça portuguesa precisa de ser refletida profundamente porque as instituições começam a ser colocadas em causa. Voltando aqui a Angola, Evaristo Mulazo, os réus até o momento não viram os documentos restituídos, apesar de o Tribunal Supremo ter levantado as medidas. A PGR atira toda a responsabilidade ao Tribunal Supremo. Qual seria o papel aqui do Ministério Público? Não, neste capítulo, a Procuradoria também não tem razão. E não tem razão porque, em relação a esta matéria, é preciso lembrar que em junho de 2019, o Tribunal Supremo levantou as medidas de coação. Levantou as medidas de coação, com exceção do termo de identidade e residência, as demais medidas de coação que estavam aplicadas aos réus foram levantadas. E não houve, desde então até hoje, não houve nenhum outro despacho ou um outro acórdão que tivesse, até antes da condenação pelo menos, que tivesse reposto as medidas, porque o Código de Processo Penal assim o permite, portanto, o juiz tem, ou o juiz, ou o procurador, tem a prerrogativa de restituir ou de aplicar novas medidas de coação de acordo com o entendimento e a interpretação que faz do caso que tem em mãos,
No caso dos 500 milhões em particular, após a extinção das medidas de equação, não houve novas medidas que tivessem sido aplicadas. Ora, e nesse sentido, as medidas, até à luz do próprio Código de Processo Penal, as medidas de equação, incluindo esta que tu te referes, da entrega dos documentos, que permite, nomeadamente, a possibilidade das pessoas saírem, estas medidas também acabaram extintas, porque à luz, pelo menos, do Código de Processo Penal, porque as medidas de equação, ou seja, esta medida de restrição, por exemplo, de saída do país, não é? Ela é tratada a nível do novo Código de Processo Penal nos termos como é tratada a prisão preventiva, não é? Em termos de caducidade ou de extinção das medidas. E a verdade é que todos os prazos possíveis foram ultrapassados e este direito nunca foi reposto. Ora, a Procuradoria-Geral da República sempre teve conhecimento que esse direito nunca foi reposto, não é? E como nós sabemos, porque é regra praticamente no processo penal, os advogados dizem que ao longo do processo ao longo desses anos, escreveram várias vezes ao tribunal, precisamente a solicitar que fosse, no fundo, materializada a decisão do acórdão de 2019. E estes requerimentos que eram enviados para o tribunal, seguramente chegavam ao Ministério Público. Portanto, o Ministério Público não pôde dizer que não tinha conhecimento que os réus reclamavam, ou os arguidos reclamavam, pela restituição de direitos e haviam sido restabelecidos no acórdão de 2019 do Tribunal Supremo. Portanto, é nesse sentido que a Procuradoria não pode, efetivamente, dizer que, nomeadamente, ou que não teve conhecimento, ou que ninguém bateu a porta, ou que seja lá o que for, até pela circunstância que eu já referi aqui, não só porque era parte do processo, mas também tem a tal responsabilidade de fiscalizar a aplicação da legalidade, a aplicação da lei. E nesse sentido penso que, eu diria, como disse muito bem o advogado, que todos têm naturalmente culpa no cartório, portanto a Procuradoria não tem como tirar o corpo fora, porque efetivamente tem responsabilidades em algumas matérias específicas, nomeadamente aquelas que eu já referi, quer as falhas ocorridas na fase de instrução preparatória, quer o facto, por exemplo, de não ter se empenhado de modo a que estes direitos que foram limitados por altura da aplicação das medidas de equação fossem levantados, ou fossem repostos melhor após o acórdão de 2019. Portanto, nesse sentido... Sim, era só para concluir, portanto, nesse sentido, não se pode dizer, portanto, as declarações da Procuradoria não podem, não colhem, não podem fazer sentido. Há bocado esteve a falar sobre a fragilidade das instituições. Helder Pitagros considera que esta chamada de atenção do Tribunal Constitucional só vai fortalecer ainda mais as instituições. Acredita nisso? Bem, do ponto de vista estritamente lógico e partindo do pressuposto de que estivéssemos a falar de um contexto de um país normal, este raciocínio faz sentido. Repara, o enquadramento que eu faço é muito importante. Este raciocínio só faz sentido, ou esta declaração, o que for, só faz sentido se nós estivéssemos a falar de um país normal, que respeita leis, em que a supremacia da lei de direito realmente é respeitada, o que não é o nosso caso, porque, infelizmente, no nosso caso, estes processos, muitos desses processos, eu não estou a dizer que não existam processos em que eventualmente tenham existido crimes, não é isso que eu estou a dizer, mas o que eu estou a dizer é que, em muitos desses processos, a motivação fundamental é política. Não é? Então, quando é assim, infelizmente, por muito bonitas que sejam as palavras do Procurador-Geral da República, é muito difícil que um angolano em sã consciência olhe para aquilo e tire daí ilações consequentes, não é? Isto porque, efetivamente, nós temos as circunstâncias políticas que nós temos as instituições que nós temos, que não foram reformuladas, que não foram reformatadas, que não foram refundadas. Portanto, qual é a garantia que é, efetivamente? Porque os instrumentos que existiam na altura, e falando especificamente deste caso, os instrumentos que existiam na altura são os mesmos que existem hoje, não houve diferenças significativas. As pessoas são as mesmas, as leis são as mesmas. Vamos fazer-nos perguntas muito básicas. José Eduardo dos Santos, não é? E as pessoas têm que refletir, independentemente da leitura que façam, ou de terem mais ou menos
simpatia pelas pessoas, independentemente de terem mais ou menos simpatia com o regime, ou o que for, nós temos que olhar para as coisas do ponto de vista estritamente lógico. José Eduardo dos Santos foi ao ponto de ter-se visto obrigado a escrever para toda a gente a implorar, para que fosse ouvido nos processos em que ele era citado como parte fundamental. Por que não foi ouvido? Então, como é que a Procuradoria pode hoje aparecer e dizer que não tem responsabilidades? Estás lembrada que o regime angolano, digamos, e este regime é um regime criado por José Eduardo dos Santos, portanto, acabou, no fundo, por se a expressão serve de alguma maneira engolir do seu próprio veneno, não é? Foi humilhado ao ponto de ter de escrever para toda a gente, escrever para a Procuradoria, para os tribunais, para as igrejas, para instituições da sociedade civil relevantes, a implorar para que fosse ouvido. Então, como é que hoje o Procurador pode dizer que não, nós não cometemos, que era parte importante do processo? Não é? Então, como é que se pode dizer? Eu vou falar apenas de aspectos que são factos. Eu não vou fazer, não vou tirar ilações, não vou fazer juízos de valor, vou referir-me só a factos. Isto que eu acabei de dizer é um facto. José Eduardo dos Santos foi ignorado. Não é? E foi ignorado por quê? Porque a carta de José Eduardo dos Santos, como sabe, que foi pelo menos lida em tribunal, dizia muitas coisas. Dizia nomeadamente o objetivo daquele projeto, dizia nomeadamente que esse é um dado absolutamente relevante, que o atual Presidente da República tinha conhecimento do projeto, portanto ele tinha sido informado sobre o que estava efetivamente a acontecer. Bem, o que as pessoas têm de se perguntar é que eu não sei se isto é uma nova forma, eventualmente uma fórmula de roubar que tivesse sido inventada pelo José Eduardo dos Santos, não é? Bem, eu vou roubar, mas vou avisar a todo mundo que estou a roubar, não é? Inclusivamente ao indivíduo que me vai substituir. Quer dizer, as pessoas, repito, independentemente dos preconceitos e das leituras que tenham, quando se olha para os factos de forma objetiva, tem que se perceber que, efetivamente, nós temos que repensar, infelizmente no atual contexto não é possível, porque o regime não o permite, mas numa situação normal, de facto, nós temos que repensar muito seriamente a justiça. Mas não dá uma luz verde, sendo que o próprio procurador admite, não dá, afinal de contas, diz que o primeiro passo para melhorar é admitir o erro, não é? Eu compreendo. Há essa intenção de mudanças. Eu compreendo o que estás a dizer, mas uma andorinha não faz a primavera. Nós estamos a falar de um regime autoritário complexo, não é? Eu já há 2 semanas comentava isso mesmo. Que às vezes acontece de as instituições decidirem tomar decisões consequentes perante contextos muito específicos e perante interesses muito específicos. Às vezes acontece. Portanto, em determinadas situações, bem, é verdade aqui, bem, qual é o caso em que de facto não há problemas? Não, aqui efetivamente não há problemas. Então vamos lá tomar essa decisão consequente. Porque, vamos lá ver, é verdade que, à luz dos factos, e eu conheço relativamente bem os factos relacionados a esse processo, do ponto de vista dos factos, do ponto de vista daquilo que foi discutido em tribunal, e eu assisti a todas as sessões de julgamento deste processo, e efetivamente este processo não devia ter terminado em condenação, à luz daquilo que aconteceu no tribunal. Não devia. Não é? Portanto, quem acompanhou o processo, por exemplo, no tribunal, não se pode espantar com esta decisão do Tribunal Constitucional. Mas também não nos espantaríamos se eventualmente o Tribunal Constitucional tivesse optado por uma decisão diferente. Por conta, obviamente, como aquilo que eu disse, porque estes processos têm uma carga política muito grande, não é? E muitas vezes a decisão política acaba por ser digamos, o fator mais importante do que propriamente a questão da lei ou a questão jurídica ou seja o que for. Portanto, eu não diria que haja aqui um sinal, porque para nós falarmos em sinal positivo, é preciso que haja uma tendência progressiva, sistemática, palpável, não é? De uma alteração de paradigma, não é? Não é um caso, isso não é suficiente. Não é? E deixa-me que eu te diga, hoje o Presidente da República, que é uma coisa que falou, o Presidente do MPLA, não interveio na qualidade de Presidente da República, fez na qualidade de Presidente do MPLA, o Presidente do MPLA fez a referência
novamente, o Presidente da República tem de perceber, ou o Presidente vem para lá, tem de perceber, porque estes papéis são praticamente indistinguíveis, não é? Não se consegue distinguir um papel do outro, até por outras razões de que vamos falar daqui a bocado. Tem de perceber que tem de resistir à tentação de falar de processos. Porque quando o Presidente da República fala de processos, ele condiciona a atuação das instituições num regime com as características como o nosso. Não estou a dizer que o Presidente da República não deve falar da justiça, ou não pode e deve. Mas a intervenção do Presidente da República na qualidade de moderador nestas matérias tem de ser mesmo uma intervenção de chefe de Estado. Não pode ser uma intervenção vamos lá dizer, de procurador, de juiz, ou do que for. E eu até acredito, e repara a questão, é curioso, não é? Porque ele fala do combate à corrupção hoje, a Procuradoria-Geral da República já andou a divulgar, anda confusa com os próprios números que anda a divulgar, não é? E o Presidente da República refere-se a 2 casos específicos. Fala, por exemplo, no caso de São Vicente, não é? Não está a ser fácil, porque nós já sabemos que as instâncias justiças não estão a facilitar, e, aliás, já houve inclusivamente deliberações de organismos ligados às Nações Unidas que fizeram uma interpretação completamente diferente dos factos, e João Lourenço aparece quase que a se queixar, dizer, bem, não está a haver colaboração, porque o Estado ainda não conseguiu colocar a mão nos 2 mil milhões de dólares, faz a referência aos 500 milhões, como tendo sido recuperados no âmbito do governo da corrupção. Eu já me antecipei aqui a dizer que era um projeto que ele conhecia, pelo menos é isso que diz José Eduardo dos Santos, e mais, pelo menos à luz daquilo que ficou espelhado em tribunal, isto também é uma inverdade. É uma inverdade porque os recursos não voltaram por força, vamos lá dizer, da benevolência das autoridades inglesas ou por força só da ação do Estado angolano. Os recursos, os 500 milhões de dólares regressaram porque houve um acordo de consenso. Isso parece um bocado redundante, não é? Mas é exatamente isso que ocorreu. Houve um acordo de consenso entre todas as partes que estavam envolvidas. Por isso é que, em parte, na jurisdição do Reino Unido ou da Inglaterra, para onde os recursos haviam sido transferidos, não houve processo de crime que tivesse continuado. Porque houve efetivamente uma ordem de consenso que foi assinada por todas as partes, inclusivamente e fundamentalmente pelos réus. Ou seja, se os réus não tivessem assinado a ordem de consenso, os dinheiros não tinham regressado. Isto foi dito em tribunal, os papéis foram mostrados em tribunal. Portanto, quando o Presidente diz que aquilo foi recuperado graças à boa vontade das autoridades inglesas, está a dizer uma inverdade à luz, repito, à luz, eu não estou a emitir opinião, eu estou a dizer isso à luz dos factos que foram mostrados e provados em tribunal. O tribunal, as sessões de julgamento foram abertas ao público. Não é? É verdade que as salas eram pequenas, não podia caber todo mundo, mas as sessões eram abertas, as pessoas podiam assistir. E à luz daquilo que foi demonstrado em tribunal, o dinheiro voltou porque os réus colaboraram, os réus assinaram, houve um acordo de consenso que foi assinado por todas as partes. Sem este acordo, provavelmente este dinheiro ainda estava na Inglaterra. Ou talvez o Estado angolano tivesse perdido esses recursos. Portanto, aparentemente, o Presidente da República vai buscar estes exemplos porque há uma interpretação que está-se a fazer também de forma um bocadinho pretenciosa de que a decisão do Tribunal Constitucional põe em causa todos os outros casos, como se todos os outros casos fossem iguais. Porque as pessoas querem partir do princípio, bem, todo mundo que foi acusado e que chegou ao tribunal, todo mundo é culpado, ponto final. Não é? A leitura parte desse pressuposto. Por isso é que é aqui uma narrativa, de certo modo, pretenciosa, de que, bem, se o Tribunal Constitucional tomou essa decisão relativamente ao processo dos 500 milhões, então todos os outros processos morrem. Mas isto não é verdade, e não pode ser verdade, por uma razão muito simples. Porque os processos não são necessariamente iguais. Estes processos só são iguais pela mediaticidade que eles encerram, pelas figuras relevantes que eles encerram, e por, em parte, ser uma espécie de um julgamento parcial do regime de José Eduardo dos Santos. Por isso é que têm, no fundo, acabam por ter esse denominador comum. Mas em relação aos factos em si, os processos não são iguais.
Portanto, essa leitura um bocadinho pretenciosa de que a decisão do Tribunal Constitucional relativamente ao processo dos 500 milhões condiciona tudo o resto, quer dizer, nós temos de assumir que isto é de certo modo também um pouco infantil chegar a uma conclusão como esta. Mas nós temos um Presidente da República, repito, que insistentemente, houve até uma altura que me parece ter ouvido alguns conselhos e parou de o fazer, mas hoje ouvimos-la dizer, provavelmente, porque talvez não quisesse perder a face, porque o Presidente da República, não nos esqueçamos, foi o primeiro, foi dos primeiros procuradores, ele em relação a este processo, tal como foi o caso, por exemplo, na forma como foi exposta a ex-presidente do Tribunal de Contas, não é? O Presidente da República fez-se de procurador e fez-se de juiz. Aquelas pessoas roubaram naquelas condições, eu não sei, o Presidente da República diz isso, as instituições acabam naturalmente por estar condicionadas. Mas depois a pergunta que se coloca é a seguinte, só para terminar. Ora, se as instituições da justiça, isso é para as pessoas naturalmente refletirem, não é? Se até o Presidente da República tem a certeza que efetivamente os recursos foram desviados, supostamente porque está baseado em dados e em provas, qual é a necessidade que houve de as instituições da justiça agirem à margem da lei? Esta é uma questão que é uma questão razoável e que deveria ser objeto também de algum exercício de reflexão. Então, se eu estou munido de todas as provas ao ponto de ir à rua dizer que efetivamente esta pessoa desviou, qual é a necessidade que eu tenho de desrespeitar a lei na instrução e no julgamento do processo? E paro por aqui. Vamos então outra questão. Estamos no Comitê Central, ou seja, a falar sobre a reunião do Comitê Central do MPLA. O presidente do MPLA anunciou hoje que o presidente da República assinou um decreto que autoriza um incremento no salário dos funcionários públicos. Primeiro, queria que falasse um bocadinho sobre este anúncio ter sido feito na reunião do Comitê Central, Evaristo. Há bocado eu disse que a figura do Presidente da República e do Presidente do MPLA não são distinguíveis, não é? Não são diferenciáveis, não é? Porque o próprio Presidente faz questão de consolidar, é verdade que isso não é de hoje, José Eduardo Santos também o fazia, não é? E ele portanto, herdou esta forma de estar e de governar e de comunicar com o país, não é? Em que temas do interesse do Estado são-nos comunicados, são passados à sociedade através ou no âmbito de reuniões do partido. Portanto, nós estamos habituados, de certa forma, a conviver com esta anomalia, com esta normalidade. Não é? Repare, a normalidade. Estamos habituados. É uma anormalidade que se transformou completamente numa normalidade e nós vemos com isto. O que denota desde logo que quando se fala em sinais de ruptura com práticas erradas ou de reforma do Estado, são estes exemplos que denotam, francamente, que na gênese as coisas, isto não muda. Isso não muda. Uma decisão com estas características, não é? E que tem sido até objeto de um debate, eu até não diria de um debate, eu até já diria de um confronto, de uma guerra, entre aspas, entre as centrais sindicais e o Estado, era de bom tom que, embora tivesse sido assinado um decreto presidencial, como é evidente, era de bom tom que o Presidente da República fizesse essa comunicação, primeiro ao país, na qualidade de chefe de Estado, porque é preciso dizer que até a publicação do decreto foi posterior ao anúncio que ele fez. É verdade que o Presidente do MPLA tem a obrigação de, perante os seus militantes, prestar contas relativamente à governação, porque ele é titular do Poder Executivo, ele tem essa obrigação. Mas ele não pode, em circunstância alguma, ou não podia, ou não devia, sobrevalorizar os militantes do MPLA em detrimento de todos os angolanos. Porque o MPLA, eu já não sei se já abandonou estas estatísticas, não sei. Havia uma altura que dizia que eram 4, 5, 6 milhões, já não me lembro o número, e os angolanos aparentemente são mais de 34 milhões. Tá? E atenção que neste número dos 4, 6 milhões
militantes, entre os 4 e 6, não sei se estou a dizer os números com correção, pelo menos em função daquilo que era a publicidade que o MPLA fazia, nem sequer estes 4, 6 milhões estão representados no Comitê Central. É verdade que o Comitê Central é um órgão com poderes, que tem poderes que são conferidos no plano estatutário, é um órgão com pessoas eleitas dentro do partido, portanto tem esse poder representativo, digamos assim, dos militantes, mas ainda assim, os militantes do MPLA, todos, cuja maioria são pessoas comuns, qualquer um de nós, não é? Devia, em primeira instância, ouvir o seu Presidente da República falar sobre questões importantes que impactam na sociedade e que é uma pauta social tremenda que neste momento coloca em confronto sério entre os sindicatos e o governo. Portanto, até o próprio militante do MPLA, não é? Devia primeiro ouvir isto do chefe de Estado, para depois, eventualmente, numa reunião, como é o que aconteceu do Comitê Central, o Presidente da República, o Presidente do MPLA, debruçar-se sobre o tema. Mas sobre isso, repito, é só mais um sinal da impossibilidade que existe, não é? De distinguirmos as figuras Ou se calhar o governo voltar-se a reunir com as centrais sindicais, porque afinal de contas as negociações estão... Esse é outro aspecto que naturalmente eu ia tocar. Eu estava aqui a referir esta questão formal, desta incapacidade, até em coisas pequenas o Presidente infelizmente não consegue mudar. Mas é evidente que esse anúncio traz outros problemas. Do ponto de vista da discussão que existe hoje com as centrais sindicais, o Presidente da República, o Presidente do MPLA foi uma mensagem forte, vamos lá dizer, de ignorar completamente, não é, os parceiros sociais com os quais devia conversar, devia fazer um esforço muito grande, de modo a colocá-los, digamos, levá-los à mesa de discussão e de negociação. Porque a partir do momento em que os seus ministros não são capazes de dar respostas, ele, na qualidade de titular do Poder Executivo, tem de chamar a responsável para si. Qual é o problema que há? É o Presidente da República falar diretamente com as centrais sindicais. Ele é titular do Poder Executivo, ele é que tutela. Aliás, o Poder Executivo em Angola é unititulado, é unipessoal. Os outros são auxiliares. Portanto, quando os seus ministros, que são mandatados por ele, não têm capacidade de chegar a acordos, de convencer os sindicatos, de negociar com os sindicatos, por que o Presidente da República não chama? Portanto, esta forma também de tratar as coisas, não é? Que não tem postura de Estado nenhuma. Não é? Particularmente, repito, nós não podemos ignorar o contexto de haver uma fricção muito forte e quando se anuncia até uma greve para os próximos dias, penso que é a partir de segunda-feira, não é? É salvo erro. O Presidente da República vem com isto, com uma espécie, uma manobra de diversão ou de distração, para ver se de alguma maneira cria algum efeito nesta reivindicação que as centrais fazem e que vão culminar agora com esta segunda fase da greve. Portanto, também desse ponto de vista, o Presidente da República ou o Presidente do MPLA, já não sei como distingui-los, também falha, não é? Porque ele devia ter tido a humildade de chamar estas pessoas que têm estado a discutir, não é? E olho no olho, tentar forçar um acordo que os seus ministros, os seus auxiliares não estão a conseguir. Porque é verdade que uma coisa é falar com o ministro e outra coisa é completamente diferente, valha o que valha, mas em termos formais, em termos de simbolismo político, em termos de relevância política, uma coisa é conversar com o ministro, outra coisa é negociar com o Presidente da República, com o titular do Poder Executivo, porque a palavra do titular do Poder Executivo é a última, que engaja, não é? Que engaja o governo. Não é? Porque o ministro ainda pode dizer, bem, o ministro está a falar em nome do Presidente, ou em nome do chefe do governo, não é? Ou em nome do titular do Poder Executivo. Portanto, há esta diferença que é importante, que não deve ser ignorada. E nesse sentido também o Presidente falhou, porque devia ter, uma vez que havia essa discussão, devia ter tido a humildade de chamar as pessoas, de negociar, de apresentar, olha, nós vamos explicar isto, portanto, não ficaria menos Presidente, não perderia nenhum pedaço, e muito pelo contrário, afirmar-se-ia, na minha opinião, como de facto um chefe de Estado, como um moderador, e mais do que um chefe de governo, um chefe de Estado que estava aí efetivamente para resolver um problema crucial e que impacta significativamente a vida das populações, particularmente as mais desfavorecidas. E, portanto, o incremento. É justo um aumento de 30 mil kwanzas? Vai fazer diferença na vida dos angolanos? Bem,
eu não sei se é justo também que me faças a pergunta assim, não é? Porque eu não sei se isto pode ser aferido, se coloca no plano da justiça ou não, porque o que é justo para o povo angolano? O justo para o povo angolano era felicidade. Não é? O justo para o povo angolano era felicidade, porque, Ana, deixa-me que eu te diga, ainda que este aumento possa eventualmente 60 mil kwanzas, nós não podemos esquecer que quando este aumento vier, para já é um aumento que está significativamente além daquilo que tem sido o comportamento da inflação, por um lado. E quando este aumento vier, o mais provável é que o mercado também de alguma forma reaja, é que os preços também de alguma maneira também reajam em função do alarido do aumento dos 30 mil kwanzas. Provavelmente a caixa, eu não sei quanto é que está a caixa de coxa de frango agora, mas se estiver a 26 mil kwanzas talvez passe a 30, não é? Porque tem sido prática, é exatamente assim que as praças, né, que o mercado, que os distribuidores, que os comerciantes têm reagido. Portanto, se há aumento, se ganham mais 30 mil, então quer dizer que têm mais capacidade de pagar mais uns 4 mil em relação a este bem e mais uns 5 mil em relação àquilo. Portanto, isto não vai ter efeito significativamente nenhum. E sobretudo, obviamente, quer para os rendimentos baixos, quer para os rendimentos altos. Porque quem ganha 450 mil, passar a ganhar 480, isso não faz. Até porque depois é preciso notar que quando a remuneração base aumenta, as contas que se fazem, por exemplo, para os impostos também são outras. Nós temos hoje, o governo decidiu isentar, por exemplo, a tributação sobre rendimentos até 100 mil kwanzas, não é? Os salários até 100 mil kwanzas. Se estas pessoas passarem a ganhar 130 mil kwanzas, passam a ser tributadas. E provavelmente metade deste dinheiro volta para o Estado. Não é? É preciso também ter isso em conta. Sobre se é justo ou não, estes 30 mil kwanzas também tem que ver com o que as centrais sindicais vêm reivindicando. Querem um aumento salarial na ordem dos 100 mil kwanzas. E o Presidente da República vem fazendo um incremento de 30 por isso é que eu estava... Sim, assim, se nós colocarmos na perspectiva simplista de comparar números entre aquilo que os sindicatos reclamam e aquilo que o governo acabou por oferecer, é evidente que é muito fácil respondermos diretamente que não é justo, tendo em conta a perspectiva dos sindicatos. Mas, como eu digo, eu não sei se nós quisermos olhar para a justiça no sentido mais lato, eu não sei, francamente, ainda que os tais 100%, ou ainda que os tais 100% ocorressem, eu não sei se isto seria suficientemente justo, porque nós depois devíamos tentar perceber como é que a economia reagiria em relação a isso. Como é que a economia reagiria em relação a isso? Até que ponto é que a moeda ia perder mais valor ou não? Até que ponto é que os preços, porque era preciso ver a perda do poder de compra, quer pelo lado da inflação, quer pelo lado da desvalorização, da depreciação cambial, não é? Portanto, a questão dos salários em Angola é muito mais profunda, é muito mais... porque enquanto nós não fizermos uma economia verdadeiramente competitiva, não é? Que cresça, com bases sólidas e em bases sólidas que permitam de facto criar com produtividade, que permitam de facto criar renda e que permitam de facto, nós vamos andar, mesmo que se fizesse os tais 100% daqui a 6 meses, 7 meses, eu acredito que estaríamos a fazer exatamente a mesma discussão, porque é preciso ter em conta que o poder de compra, se nós fizermos um paralelo entre o que nós temos hoje, o que nós tivemos, por exemplo, há 10 anos, não é nada até que hoje se possa, não é possível sequer fazer cálculos, não é? Há quem ganhasse 11 mil dólares, por exemplo, em 2014, esses 11 mil dólares hoje se calhar valem 1.300 ou uma coisa assim qualquer parecida, não é? Portanto, recolocar os rendimentos nessa trajetória só é possível se efetivamente nós tivermos um governo competitivo, não é? E que mais do que estas medidas paliativas, os discursos, as narrativas de circunstância, se foque nas questões de fundo, nas questões estruturais e naquelas questões que permitam, de facto, que propiciam realmente o desenvolvimento. Mas olhando para o incremento, Evaristo Mulaza,
Qual deveria ser agora o posicionamento das centrais sindicais, dos trabalhadores da função pública em geral, que pretendem manifestar na segunda-feira? Eu vou dizer-te aquilo que eu acho que seria o desejável e aquilo que provavelmente vai acontecer. Por princípio, especialmente em realidades como a nossa, eu não sou muito adepto das greves. Eu compreendo o direito, obviamente, é um direito mais do que consagrado, as pessoas podem e devem fazer quando assim o entendem, mas o meu problema em relação às greves tem a ver com o facto de que tem a ver com um público-alvo que efetivamente acaba afetado. Sabe? Porque quem fica afetado? Porque se fosse num país em que uma greve produzisse consequências políticas, uma greve em larga escala, em que a função pública toda paralisasse, por exemplo, e isto produzisse consequências políticas, isto é outra coisa. Porque num país normal, um governo que paralise o país por uma semana, por 2 semanas, o que for, seguramente este governo, a partir daquela altura, começa a ser um governo a prazo. Começa a pensar nas eleições e seguramente cai, não é? No nosso caso, infelizmente, estas greves não têm consequências políticas, ou pelo menos consequências políticas imediatas. Não têm. Tudo se mantém a mesma, depois os professores, os médicos, etc., tudo se rende, volta, não é? É verdade que é uma luta importante, não estou, atenção, nem pouco mais ou menos a relativizar isso, mas o que eu estou a dizer, o lado ruim da greve é que não só não tem consequências políticas porque o governo não muda de postura, como aquelas pessoas, o público que acaba mais afetado melhor, é exatamente aquele que está na base, porque é aquele que fica sem transporte, que fica com a saúde que já é miserável, agrava-se muito mais. Com a educação que já é miserável, agrava-se muito mais. Ou seja, os serviços públicos que já são precários, quando funcionam com a nossa normalidade, agravam-se muito mais. E quem é que efetivamente sofre com isso? É quem está no fundo da tabela. Aquele que está no fundo da tabela sofre muito mais com isso. Sofre muito mais com isso. Porque é esses que não têm condições, por exemplo, de ir a uma clínica, e as clínicas são todas caras, não é? De ir a uma clínica ou de pegar simplesmente o filho e fazer uma passagem ou uma transferência para um colégio privado para pagar propinas caras. Diz que não houve como o nosso, se a greve não é a solução, não é, aqui Evaristo Mulaza diz que não é apologista de greve, qual deve ser a outra forma de reivindicar? Deixa-me que eu diga isso vou dizer isso para... Não é bem que eu não seja apologista da greve. Eu acho que isto, provavelmente eu devo explicar-me um bocadinho melhor sobre isso. O que eu digo eu tenho sentimentos contraditórios. Se calhar devo assumi-lo. Eu tenho... Não é que não seja propriamente apologista, mas eu... ou seja apologista ou não ser apologista, mas eu tenho sentimentos contraditórios. E os meus sentimentos contraditórios não derivam da falta de compreensão ou de solidariedade para com a causa dos trabalhadores. Eu sou 100%, 1000% solidário com a causa dos sindicatos. O meu problema, a minha contrariedade, porque eu conheço efetivamente o nosso país, e quando eu digo conheço não é aquele conhecer que muita gente diz, mas não, é conhecer da sua realidade mais dura, crua e nua, não é? Dos serviços públicos, dos hospitais públicos, das escolas públicas e por aí além, não é? O meu sentimento contraditório deriva precisamente daí, não é? Depois, quem vai efetivamente pagar a fatura desta paralisação são exatamente aquelas pessoas que estão sempre a sofrer. Porque os governantes não pagam fatura nenhuma, nem sequer fatura política. É que nem consequências políticas há. Este aqui é o grande problema, não é? Porque os professores, os médicos, etc., ficam todos em greve, ficam uma semana em greve, depois regressam. Durante esse período, não sei quantas pessoas morriam nos hospitais, seguramente, se há menos médicos, os números têm de disparar, necessariamente, têm de disparar, porque os serviços reduzem, que já são precários, reduzem, naturalmente, a precariedade também, naturalmente, agrava-se. Esta aqui é a questão de fundo. Agora, qual é a solução? Nós, infelizmente, e digo isto com muita pena, não parece que nós tenhamos uma solução a curto ou a médio prazo com este governo. Porque a solução, eu já disse, a solução vai partir de decisões de fundo, vai partir de reformas estruturais,
de que o país precisa e que não estão a ser feitas, de facto, e reformas multissetoriais. Nós há bocado falávamos da questão da justiça. Não é? Há bocado eu ouvi na tua nota introdutória dizeres, por exemplo, um empresário a queixar-se da ausência de segurança jurídica, a dizer claramente que há determinados investidores que não vêm para Angola. Então, se nós supostamente queremos atrair investimento externo, mas nós temos pessoas que trabalham, que lidam... Uma coisa é aquilo que nós lemos nos livros, nos relatórios, outra coisa é aquilo que os empresários nos dizem. Não é? Porque aquilo que os empresários nos dizem, eles é que lidam, de facto, no dia a dia com as coisas, é que sentem as coisas na pele. Os relatórios muitas vezes têm o seu sentido, mas muitas vezes não traduzem a precariedade ou a profundidade da precariedade das coisas. Não é? Então, quando nós temos um empresário, até com uma certa relevância, não é? Porque que é presidente de uma associação da agropecuária, dizer que não há interesse de um grupo, de um país, de investidores de um grupo muito importante a investir em Angola por razões de segurança jurídica, quer dizer que nós não estamos a fazer as tais transformações de fundo. Por isso é que, em termos de curto prazo, tu me perguntas qual é a solução. Não há solução de curto e médio prazo. Não há. Com este governo não há solução. Não há solução. Infelizmente, esta é a verdade. Nua e crua. Do ponto de vista de curto prazo, com este governo, não há solução. E mais, as projeções que se colocam em termos económicos para Angola nos próximos 2, 3 anos, o que for, ou até 2030, já há projeções para até 2030, eu tenho olhado, por exemplo, muito para as projeções que faz o Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica, as projeções que se fazem até 2030, com base nas referências atuais, o crescimento económico é mesmo muito precário. Nós não vamos ter crescimento económico com capacidade de dar respostas às necessidades que se vão colocando, nomeadamente a nível de emprego. Que, por exemplo, o Sinvestec vai estimando entre 600 e 700 mil necessidade de novos empregos por ano. E a economia não cresce para dar resposta a isso. Os investidores não entram. Estás a perceber? Por isso é que não há solução de curto e médio prazo. Então, nós vamos ter... Evaristo Mulaza diz que não há solução com este governo, significa que as centrais sindicais devem dançar a música do governo. Não é? Aceitar os 30 mil kwanzas, o incremento de 30 mil kwanzas e todos para os locais de trabalho. Não é isso que vai acontecer. Eu, por acaso, não terminei, porque eu não acredito, francamente, que as centrais sindicais recuem. Não me parece que as 30 mil kwanzas... Aliás, eu até acredito... Aliás, já ouvimos algumas, a Rádio Essencial ouviu esta tarde algumas e dizem que não vão recuar. Porque eu até quero acreditar, é evidente que não falei ainda com as pessoas, mas eu quero acreditar que esse gesto do presidente do MPLA, da República, até porventura poderá ter irritado ainda muito mais as centrais sindicais. Eu acredito que as centrais sindicais poderão ter ficado ainda muito mais irritadas pelo facto de terem sentido ignoradas, desprezadas, não é? Pelo Presidente da República, que foi fazer anúncios na qualidade de Presidente de Impalá, quando há meses, há anos que se anda aí numa luta imparável de negociações e o Presidente da República nunca teve, digamos, a humildade, e é preciso que se diga aqui porque... E nem sei se até o termo humildade aqui estou a aplicar com correção, mas nunca teve, sei lá, a generosidade, que também não sei se é correto dizê-lo, mas nunca teve a humildade de chamar as pessoas, pelo menos para conversar, diretamente com as entidades que têm estado a representar as classes profissionais e que levam as greves, e que fazem as greves, portanto, eu acredito que não vai acontecer, isto não vai manipular as centrais sindicais. Pelo contrário, devem ter ficado muito mais irritadas ainda. Portanto, a greve, em princípio, vai sair. Não acredito que crie algum efeito esta medida que o governo acabou por criar. Agora, como digo, há sempre aqui esta situação entre o possível, o ideal, e o ideal era que efetivamente não houvesse greves, mas é evidente que essas lutas têm de ser compreendidas. E repito, quanto a soluções, não me parece, francamente, que existam soluções de curto prazo e até talvez de médio prazo. Pelo menos com este governo não parece. Aqui ainda no âmbito do incremento foi dado um tratamento diferente ao anúncio feito sobre o aumento do salário dos professores universitários, mas ao que podemos apurar, o aumento está próximo do feito aos funcionários em geral. Como é que se explica isso?
Bem, temos de perguntar isso ao Governo, ao Presidente da República, temos de ter uma oportunidade de perguntar isso à Ministra das Finanças, porque tudo quanto eu comentei, aplicável à questão que tu me colocaste, é perfeitamente transportável para, eu voltaria a dizer exatamente as mesmas coisas que tu acabaste de me dizer, que eu acabei de dizer, eu voltaria a dizer exatamente as mesmas coisas. Não há solução, porque repara, sou catedrático, 450, 490, qualquer coisa abaixo de 600 mil kwanzas. Quanto é que são $1000 hoje? Hoje são mais de 800 mil kwanzas, ou seja, estamos a falar de um país que o MPLA insiste, porque é o governo do MPLA que produz os manuais, não é? Insiste em ensinar às crianças que é um país belo e rico e maravilhoso, e rico, e etc, etc, e os professores catedráticos ganham $600, uma coisa assim qualquer, e depois temos ministros que têm, cujo rendimento global, quanto inclui salários, e os benefícios associados, subsídios, empregados, viaturas, tudo isso, quer dizer, cada ministro deve custar provavelmente sempre 1000 professores catedráticos, não é? Por isso é que, repito, nós não temos solução curto prazo. Eu penso que essa aqui é a questão fundamental. O aumento que se fala em relação ao regime especial em relação aos professores do ensino superior e das áreas de investigação científica não é nada de especial, portanto estamos exatamente na mesma esfera, e é curioso que o Presidente do MPLA fale em dar mais importância ao ensino superior, quando nem sequer fala com os professores do ensino superior. Não fala, porque repara que nós, um dos sindicatos mais ativos neste cenário de contestação e de greve, etc., é precisamente um dos sindicatos ligados ao ensino superior. O Presidente da República nem fala com os sindicatos. Não fala com os professores. Então, dar importância ao ensino superior significa o quê? Construir mais uma outra escola, mais uma outra universidade? Quer dizer, é toda essa interpretação equivocada, esta incapacidade, esta liderança do Presidente João Lourenço, que realmente é uma liderança muito, muito, muito incapaz, não é? 18 horas e 40 não, e 32 minutos. Vamos então passar para outro tema, ainda temos 2 por abordar. Abel Vucu não tem qualquer pretensão de desistir de fundar um partido. Isso é persistência ou teimosia? Evaristo Mulaza. Tu gostas de me fazer perguntas injustas, não é? Isso não é pouco mais ou menos justo. É assim, é evidente que o cidadão Abel Vucu, não é? No pleno uso das suas faculdades mentais e dos seus direitos políticos e civis, etc., temos de aceitar que ele tente criar os partidos que quiser. Ninguém pode tirar esse direito, é evidente. Não é? Essa é a parte, digamos, formal da coisa. Não é? Ninguém é um direito. Se lhe assiste, ninguém pode retirar esse direito. Está dentro no quadro, repito, dos seus direitos civis e políticos e pouco mais, ele pode fazê-lo. Agora, é evidente que, dito isto, eu diria que Abel Vucu acaba por ser um fenómeno um pouco estranho na política. Ele está a transformar-se num fenómeno um pouco estranho. Não é? Okay. Porque está a transformar-se por causa da trajetória. E é uma trajetória muito curta. Eu peço perdão, não me refiro aos anos na UNITA, esqueço os anos na UNITA. Portanto, essa trajetória curta entre a saída da UNITA até a criação do Prajá e a tentativa de um novo que nós não sabemos ainda o que é, prometeu que vai criar. Prajá Força Angola, já se sabe. Prajá Força Angola. Sim, peço perdão, eu por acaso li que sim, é muito parecido. É o mesmo. De Prajá servir Angola para Prajá Força Angola. Exatamente. No fundo, é o mesmo partido. Bem, está a transformar-se realmente num fenómeno estranho, porque ele está a levar as pessoas a fazer interpretações, eu diria, desconfiadas sobre os seus reais propósitos. Não é? Porque as coisas também têm o seu tempo. Não é? E eu reconhecendo, como já disse, admito, ele tem todo o direito, ninguém pode tirar esse direito, enquanto a lei o permitir, etc., etc., ele tem o direito de o fazer.
Só que nós estamos num país em que a luta política devia ser compreendida de forma diferente. Essa é a minha opinião. Porque eu penso que o objetivo principal de todos aqueles que efetivamente querem uma Angola feliz no futuro, querem uma Angola próspera, o objetivo comum devia ser a democratização do país. Este devia ser o objetivo comum, a democratização do país. Se os nossos sonhos não se realizarem, os nossos sonhos pessoais por alguma razão qualquer, talvez eu também quisesse ser Presidente da República, mas eu não posso, não é? Tenho de perceber que, se calhar, pelo propósito maior, tenho que encontrar outras formas de contribuir. Tenho de encontrar outras formas de contribuir. E a Belsi Vucu está a permitir isto às pessoas, fazerem leituras, digamos, com muita suspeição sobre os seus verdadeiros propósitos. Porque ele já foi chumbado, como vimos, das várias tentativas de legalização do Prajá. Desde logo a questão que se coloca é se ele diz convictamente, atenção, porque ele fez recursos, esgotou todos os recursos possíveis que existiam, então não foi para fora da Angola. Não é? Ele, com toda a convicção, diz que não errou. O seu processo de constituição do Prajá estava tudo legal, estava tudo conforme, e ainda assim não passou. A pergunta que se deve colocar é a seguinte: o que é que lhe garante que o novo Prajá passe? Ou para aquilo para já é novo, eu vou chamá-lo assim, para já sim, vamos lá chamar assim o novo Prajá. O que é que ele garante? Porque ele disse à sociedade, ele, Abdelchi Vucu, disse à sociedade que o processo do Prajá, do Prajá morto, do defunto Prajá, estava tudo limpinho. Ele defendeu isso a vida toda, em todos os fóruns em que esteve, em tudo quanto é lado. Mas o processo não passou. E ele esgotou todos os mecanismos de recurso, até a nível do Tribunal Constitucional, depois de ter tido um primeiro chumbo da juíza presidente, que tinha competências para avaliar a admissão ou não do processo. Depois do primeiro chumbo, esgotou os recursos que tinha, insistindo na tese de que tinha tudo correto. Então, qual é a garantia de que efetivamente o processo vai passar agora? Então, isto faz o quê? Isto faz com que as pessoas comecem, e eu vou dizer isto, obviamente, são leituras que nós fazemos por conta da nossa realidade política, as pessoas vão se permitindo fazer leituras diversas. Uma delas é que a Belsi Vucu provavelmente não se está a perceber que está a fazer o jogo do Empalá. E fazer o jogo do Empalá não é útil para o projeto de democratização. Não é. Mas Esta não é uma sei leitura de possível. que forma é que a Belchi Vucu esteja a fazer o jogo do MPLA. É enfraquecendo a luta da democratização. Porque esta tem, vamos lá dizer, como tu disseste, usando o teu termo que não é meu, essa eventual teimosia, que pode ser interpretada também no quadro de um país que se quer democratizar e é importante ter forças, etc., pode dissimular a ideia, esta teimosia, pode dissimular a ideia de que é uma insistência para que as instituições entendam a democratização e mais um partido vai pressupor mais democracia, etc., Pode dissimular essa ideia. Mas a verdade, repito, isto são leituras com alguma dimensão especulativa, normal que nós falemos em vários cenários conforme os factos se nos apresentam. Ele pode, sabendo ou não, até estar a fazer o jogo do Empalá, enfraquecendo, nomeadamente, a luta porque repara, eu nunca tive partido sequer na vida, nunca tive partido, nunca tive um cartão de militante, nunca fui, não sou contra partido rigorosamente nenhum. Só que o Empalá, é preciso que se diga isso com alguma honestidade intelectual, transformou-se num problema para o país. É um problema, pelo menos este Empalá que se conhece hoje, ou que se conheceu até hoje, transformou-se num verdadeiro problema para o país. Então, ou o Empalá realmente se reforme a olhos vistos, que toda a gente percebe, não, realmente houve aí uma transformação profunda e é de facto um partido democrático e passa a ter uma postura diferente perante os interesses do Estado.
ou a fórmula tem de passar por se derrubar o MPLA, por se tirar o MPLA do poder, por se promover a alternância política. Isto é preto no branco. Ou há uma transformação profunda, o que é difícil de acreditar. O que é difícil, não estou a dizer que as magias não existam, talvez existam, não é? Eu não estou a dizer que as magias não existem, talvez existam. Talvez até seja possível, aconteça um fenómeno político dentro do MPLA, uma revolução qualquer que o transforme completamente. E passe a ser um partido efetivamente democrático. E que a partir daí produza uma luta política positiva no interesse da democratização do país e, por via disso, do progresso do país. Porque eu continuo a dizer que a agenda do desenvolvimento de Angola e a agenda da democratização de Angola são agendas inseparáveis. É assim que eu olho para a nossa realidade. Portanto, ou há uma revolução que transformou o MPLA num partido efetivamente democrático, o que é difícil de acreditar, ou, de facto, o MPLA tem de ceder e tem de ser alternado. Porque só assim é que, efetivamente, olhando para aquilo que eu disse aqui há bocado, o caminho da democratização e o caminho do desenvolvimento, que são caminhos, na minha opinião, inseparáveis, então um desses dois fenómenos tem de acontecer. E se Abel Vucu estiver a fazer o jogo do MPLA, então não está efetivamente a contribuir para o processo de democratização. Nós já tivemos em Angola. Ana, querias cortar uma palavra, mas deixa-me só para dizer isso. É verdade que eu não posso comparar este Vucu a muitos dos políticos que estiveram à frente de uma série de partideiros que já existiram em Angola. Mas nós já tivemos um contexto com dezenas e dezenas e dezenas de milhares de partidos. Mas nem isso necessariamente significou a existência de mais democracia em Angola. Pelo contrário, o que nós assistimos em Angola é que a multiplicação dos partideiros parecia, vou dizer isso, porque não posso afirmá-lo de forma categórica, porque vou dizer isso com algum cuidado, até se confundia com uma espécie de um projeto do MPLA, precisamente de manutenção de poder. Dividir para melhor reinar. Porque que se via? É que muitos desses partideiros depois acabavam por ceder, digamos, aos caprichos efetivamente do poder. Acabavam por ceder. Acabavam por ser satélites do partido do poder. E nós já tivemos já houve contextos em que tivemos muito mais partidos do que temos hoje. E nem isso significou a existência de mais democracia. Portanto, o futuro imediato há de nos permitir, eu não vou tirar conclusões, estou aqui a colocar cenários hipotéticos, estou aqui a dizer que leituras é que podem ser feitas, tendo em conta aquilo a que tu chamas a teimosia de Abel Vucu, mas sem conclusões precipitadas. Vamos esperar que o tempo nos diga o que é Abel Vucu efetivamente, qual é o seu projeto efetivo, o que efetivamente ele tem para o país. Eu penso que o futuro imediato há de nos dar essa resposta. Vamos passar então para o último tema de hoje. Queria que Ivaristo Mulaza analisasse assim, rapidamente, porque já estamos mesmo em cima de tempo, são 18 horas. Se quiser, não falo mais. É essencial. É uma matéria do Jornal Valor Econômico. Os brasileiros não estão interessados em investir em Angola. Quem diz é Vanderlei Ribeiro, presidente da APA. Quais os fundamentos, Ivaristo? Eu vou, já que falas nisso, de alguma maneira também eu até já acabei por me antecipar essa questão, mas deixa-me só reforçar que um dos elementos que o empresário Vanderlei aponta é a ausência de segurança jurídica. E atenção, ele fez essas declarações numa conferência de economia, e fê-las depois de ter tido encontro com a presidente de um operador, de um player importante brasileiro, exatamente do setor agrícola. Portanto, ou seja, a ideia que ele transmitiu é que não disse aquilo por especulação. Ele é empresário, que tem contacto, está à frente de uma associação portanto, ligada ao setor agrícola, teve um encontro importante com um operador do setor agrícola também brasileiro e no rescaldo desse encontro, ele vem com esta declaração de que efetivamente os brasileiros não estão interessados. Mas também, assim, se nós olharmos para aquilo que que os números nos dizem, realmente não tem havido investimento
e ele foca particularmente a questão da agricultura, não tem havido efetivamente investimento brasileiro. Nós temos que nos lembrar que também há um certo contexto político associado a tudo isso, não temos muito tempo para falar sobre isso, eu sei, mas as relações políticas entre Angola e o Brasil ficaram muito mexidas por conta dos processos que aconteceram, quer no Brasil, por conta do processo que levou Luiz Inácio Lula da Silva à cadeia e os processos que aconteceram em Angola. Portanto, toda aquela troca de corrupção e etc. acabou por afetar as relações de alguma maneira no plano político, não é? E que trazem consequências ou acarretam consequências que se estão a refletir até hoje. Agora, Vanderlei não se referiu a isso, fez questão de mencionar um aspecto específico, a ausência de segurança jurídica, quando nós temos um governo que diz que Angola tem um ambiente bom de negócios. Portanto, eu penso que os ouvintes, cada um há de fazer as leituras que tiver de fazer em função dos fatos. Mas acha que esta preocupação se estende a empresários de outras paragens? Naturalmente. Nós estamos a falar agora do empresário Vanderlei e nós temos tido declarações repetidas de vários. Olha, penso que há algum tempo, 12 meses, salvo erro, Pedro Godinho estava a dizer que é uma espécie, ele não é, mas pronto, uma espécie de... é um lobby importante dos negócios americanos em Angola, dos empresários americanos em Angola, por conta da Câmara que ele dirige. Andou a dizer que americanos querem abandonar Angola precisamente porque não há ambiente de negócios, porque está tudo deteriorado. Portanto, mas os chineses, por exemplo, não parecem muito preocupados com essa questão. Os chineses, por exemplo, não parecem muito preocupados com esta questão. Assim, também é preciso, não sei se não parecem muito preocupados, porque o investimento dos chineses em Angola também reduziu nos últimos anos. Se nós olharmos para as estatísticas, o investimento chinês também reduziu. Sobretudo, pouco antes da pandemia e depois com a pandemia para cá, houve uma altura que nós tínhamos aqui, até a própria população chinesa em Angola, possivelmente já era, digamos, já representava o maior grupo de imigrantes em Angola e a realidade que nós temos hoje é aquela que nós temos. Mas também é preciso notar, a China é uma realidade completamente diferente dos países a que nos referimos agora e também é preciso olhar para o tipo de investimentos que a China está a fazer em Angola. Os investimentos, tirando, obviamente, aqueles que acontecem, sobretudo no plano dos financiamentos do Estado, mas aquilo que o empresariado chinês está a fazer em Angola e que é, sobretudo, visível, é particularmente a nível do terceiro setor, o setor dos serviços. É aí onde nós vemos, de forma mais significativa, o investimento chinês no comércio, no imobiliário, portanto, é sobretudo a nível do terceiro setor. O Vanderlei mencionou as preocupações que se colocam particularmente no setor agrícola, tanto no primeiro setor, o setor produtivo, e aí realmente onde se permitem estas transformações, aqui eu me referi a bocado, que vão permitir, no fundo, nos projetarmos num processo de desenvolvimento, não é? Muito com bem. Todas as outras agendas, naturalmente, que devem ser observadas. Quero também apenas agradecer mais uma vez pela presença aqui nos Dias Andados, presença à distância, mas esteve a participar nos Dias Andados de hoje, quando já são 18h48. Evaristo Melaza, nos despedimos por aqui e até a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Melaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. São 18h49. Dias Andados de hoje fica por aqui, mas vai fechar com o Agora Pergunto Eu, de Geralda Embalou. Trabalharam Mercedes de Andrade, Nilton Ventura,
Sueli de Melo e Rita Fernando. Da nossa parte é tudo e nós voltamos até a próxima semana. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende no final de uma semana em que a atualidade mundial andou marcada novamente pelo espectro, pelo fantasma da guerra mundial, depois de o Irão atacar Israel em resposta a um ataque que motivou depois outro ataque por parte de Israel. O perigo de uma terceira guerra mundial é real porque, bem diferente dos palestinianos, os iranianos têm muitas armas. Segundo algumas alegações, até propensão para ter armas nucleares. São uma potência militar inquestionável. Mesmo sem armas nucleares, as forças militares do Irão, segundo um ranking que mede e compara a capacidade militar dos países, o Irão tem, em comparação com Israel, vantagem na maioria dos indicadores, como homens, como poder naval, logístico, terrestre e recursos naturais, enquanto Israel tem vantagem em dois quesitos, em termos de geografia e meios aéreos. Israel posiciona-se como o 17º país mais poderoso a nível mundial militar e o Irão como o 14º. É verdade que Israel tem as costas quentes por causa da amizade com os Estados Unidos da América, que ainda esta semana votaram a entrada da Palestina para a ONU. No entanto, se os Estados Unidos da América se meterem nesta disputa e os aliados do Irão e todos quantos estão um bocado cansados deste status quo geopolítico a nível mundial se metem também na bolha, poderemos bem ter um conflito à escala mundial de consequências incalculáveis. Nesse ranking, Angola ocupa a 55ª posição, no lugar 55 entre 145 países, sendo os primeiros os Estados Unidos, evidentemente, seguido pela Rússia e pela China. O último país do ranking, o país com menos capacidade militar em todo o mundo, é também frequentemente citado como um dos países mais felizes do mundo e que introduziu o índice da felicidade interna bruta, apontado como exemplo de governação em pilares como a educação, a saúde, o ambiente e o bem-estar da população de modo geral. O país de que falo é o Butão, no sul do continente asiático. As prioridades por lá são radicalmente diferentes, mas é interessante esta diferença entre a militarização e a felicidade que parece estar no extremo oposto. Não quero com esta referência ao Butão fazer qualquer comparação literal com a nossa realidade, querido ouvinte, quanto mais não seja porque o Butão tem menos de 1 milhão de pessoas e nós temos mais de 35 milhões. No entanto, o modelo do Butão, principalmente em termos de prioridades, certamente tem vantagens que seria possível imitar e que valia a pena. Servem de exemplo para o mundo inteiro e recebem vários estudiosos de várias partes do mundo para estudar a razão pela qual 93,6% dos butaneses se consideram felizes, apesar do país também ter, como tem os outros, grandes assimetrias em termos de distribuição de riqueza. Atenção que esta não é mais uma sugestão de viagem aos nossos líderes, sobretudo não ao chefe, que já deve ter poucos países por visitar no mundo inteiro e sem que tenha trazido grandes inovações à sua governação. Tanto quanto pude ler, quanto à explicação para a felicidade generalizada no Butão, a chave reside muito na certeza cultural de que tudo é passageiro e na esperança que é tão importante na vida das populações, uma esperança que entre nós vai sendo vencida pelo cansaço, com a mesmice, com o deteriorar progressivo dos indicadores do bem-estar nacional, com o aumento da pobreza a olhos vistos, com o aumento do número de crianças a pedir à porta dos supermercados e a comer de contentores na capital do país. Isto sempre em paralelo com o aumento dos extras nos letos dos representantes do governo e os governantes do povo.
A propósito de comparações a marcar a semana, estiveram também as cheias louvianas do Dubai e que levaram a que os adeptos dos camaradas no poder, aqui entre nós, viessem a fazer comparações diretas, diferentes daquelas que eu estava a fazer há pouco com o botão. E as imagens foram bastante fortes. As ruas do Dubai viraram rios autênticos, rios violentos que arrastavam carros pelo caminho, vários carros pelo caminho. O aeroporto do Dubai estava submerso, tinha rios a correr nas pistas de aterragem. Não se viam os trens de aterragem dos aviões que estavam debaixo de água. E os nossos defensores do governo, que diz que fez mais do que o colono, mas que ainda usa os canos de esgoto que o colono deixou, como diria uma das nossas melhores vozes, ingrato. Defensores, sempre atentos a oportunidades de enaltecer, desataram a comparar a situação do Dubai com a nossa, dizendo que se fosse em Angola, se ouviria rapidamente fora governador ou fora ministro, etc. Mas e agora pergunto eu, isso é comparação que se faça? No Dubai, choveu a quantidade de chuva de um ano inteiro em 12 horas. Foi a maior tempestade dos últimos 75 anos. E morreram, mesmo com aquelas imagens chocantes de água por todos os lados, morreram 3 pessoas, querido ouvinte. 3. Em Angola, umas chuvas daquelas. Aliás, bastam umas horas de chuva, que em dezembro que passou, causaram dezenas de mortos. Se calhar temos uma chuva violenta como aquela. A possibilidade de cair em pontes, de cair em prédios antigos, ainda deixados pelo tal colono, com que se mostra agora, com que se faz comparações agora. A possibilidade de ruírem infraestruturas, mesmo inauguradas recentemente, porque chovem lá dentro muitas vezes, à primeira chuva. A possibilidade de morrerem magotes de pessoas eletrocutadas por cabos na rua é tão grande que a comparação com a situação vivida agora pelo Dubai é mesmo muito, muito atrevida. A marcar a atualidade nacional estiveram ainda as declarações da PGR acerca da continuidade da luta contra a corrupção, que segundo o PGR sai reforçada do acórdão que envergonha o Tribunal Supremo e o próprio Ministério Público, que se fundou num caso de alegações de roubo que não tinham um kwanza roubado. O roubo aqui foi, na verdade, de anos da vida das pessoas, mas este é um caso que não quero comentar por motivos de nojo e de decoro profissional, querido ouvinte. Esteve também a marcar a atualidade o anúncio de 30.000 kwanzas extra a partir de junho para os funcionários públicos que ameaçam nova greve geral. Estas medidas, assim, tiradas da cartola, por um lado sinalizam a possibilidade real de aumentos, que leva a pensar que só não aumentam, de facto, os salários, como demandam os trabalhadores, por falta de vontade política. Mas, por outro lado, estas mudanças, estas criatividades demonstram respeito que as classes profissionais cada vez mais estão a comandar, estão a conquistar, sendo que cada vez mais falam a uma só voz em demonstração de uma união que obriga o governo a dar resposta, querendo ou não, ultrapassando a arrogância que lhe é característica. A união faz, de facto, a força. É verdade que não estamos livres de assistir a um novo Daitira, a um jajão, como o que vimos durante e no pós-eleições, em que a inflação e os preços da cesta básica baixaram artificial e visivelmente para depois voltarem a subir dolorosamente depois do pleito. Os trabalhadores e os angolanos em geral estão cansados de jajões, querido ouvinte, mas a ver vamos com esperança sempre, e marcamos aqui encontro até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em